Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um capítulo fascinante da nossa série. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da Bíblia, a história de Enoque, um personagem enigmático e fascinante. Ele não era um homem comum, não. Enoque era especial, um ser verdadeiramente singular. Ele tinha uma conexão única com Deus, algo realmente extraordinário e raro. Mas quem era Enoque, afinal? Imaginem só. Enoque era descendente direto de Adão, a sétima geração após a criação do mundo, uma linhagem sagrada. Para contextualizar, ele era pai de Matusalém, famoso por viver muitos e muitos anos, e bisavô de Noé, o herói da arca. Uma família de gigantes da fé. É como se estivéssemos falando de alguém que testemunhou o início da história da humanidade, um verdadeiro guardião dos tempos antigos. Enoque ocupa um lugar importante na história bíblica, uma figura que nos remete aos primórdios da criação e da fé. É verdade que a Bíblia não revela muitos detalhes sobre a vida de Enoque, mas o pouco que sabemos já é fascinante e cheio de mistérios. Ele se destacava por sua fé inabalável, uma fé que brilhava intensamente em meio à escuridão e ao caos. Enoque era um homem justo em uma época marcada pelo pecado, um verdadeiro exemplo de retidão e virtude. E aqui está o mais intrigante. Enoque desapareceu. Sim, ele sumiu de forma misteriosa. A Bíblia diz que ele andou com Deus e não foi mais visto. Que mistério profundo! Seria Enoque um escolhido especial? Um homem que transcendeu as barreiras da vida e da morte? Um ser que alcançou o divino? Vamos desvendar essa história juntos? Acompanhem-nos nesta jornada de descoberta e fé. A Bíblia usa uma frase curiosa para descrever a vida de Enoque: andou com Deus. O que isso significa? Será que Enoque caminhava lado a lado com o Criador, como um amigo caminha com outro? Essa expressão, meus amigos, indica uma profunda intimidade e comunhão com Deus, algo que transcende a mera relação entre criatura e Criador. Imaginem, Enoque se dedicava a conhecer e seguir a vontade divina em cada detalhe da sua vida. Ele buscava a Deus em oração e obediência, como quem busca água no deserto. Imaginem alguém que coloca Deus no centro de sua vida, em cada decisão, em cada passo, em cada respiração. É como se essa pessoa estivesse caminhando lado a lado com o próprio Criador, em perfeita harmonia com o divino. É uma imagem poderosa de fé e entrega. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus 300 anos. 300 anos! Uma vida inteira dedicada a seguir os caminhos do Senhor. Essa devoção singular, essa busca incessante pela presença divina, teve um impacto profundo na vida de Enoque. E o que aconteceu com ele é ainda mais surpreendente. Preparem-se para o mistério, pois a história de Enoque está longe de terminar. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porquanto Deus o tomou para si. O que aconteceu com ele? Para onde ele foi? Desapareceu sem deixar rastros? A resposta é um enigma que fascina teólogos e estudiosos há séculos. Um mistério que atravessa o tempo. A Bíblia não entra em detalhes, é verdade, mas a interpretação mais aceita é que Enoque foi levado ao céu por Deus, em um ato de glória e mistério. Imaginem só ser poupado da morte, da dor, da separação e levado diretamente à presença de Deus. Seria esse o destino de Enoque? A Bíblia não confirma explicitamente, mas a ideia de que ele foi elevado ao céu, arrebatado em vida para junto do Criador, é fascinante. A história de Enoque, meus amigos, nos confronta com um dos maiores mistérios da humanidade, a morte. A finitude da nossa existência terrena. Será que podemos ser poupados dela? E se a morte não for o fim, mas uma passagem para algo muito maior, algo que transcende nossa compreensão? A história de Enoque não termina com seu desaparecimento. Na verdade,
é apenas o começo de um legado que continua a intrigar e fascinar estudiosos e curiosos até hoje. Ele deixou um legado fascinante, um legado de mistérios e revelações. O Livro de Enoque, um texto que desafia nossa compreensão e nos convida a explorar o desconhecido. Esse livro, meus amigos, não faz parte da Bíblia, mas é considerado um texto apócrifo, um texto que circulava entre as primeiras comunidades cristãs, influenciando suas crenças e práticas. Ele contém revelações e profecias atribuídas a Enoque, um vislumbre do que ele teria aprendido em sua caminhada com Deus, oferecendo uma perspectiva única sobre o divino. O Livro de Enoque é um conjunto de textos antigos que descrevem as visões e experiências místicas de Enoque, um mergulho profundo em seus encontros com o divino e suas revelações. É como se estivéssemos lendo o diário de um homem que teve acesso a segredos celestiais, segredos que nos foram velados e que agora podemos vislumbrar. E o que encontramos nesse livro? Que mistérios ele guarda? Descrições detalhadas do céu e do inferno, dos anjos e demônios, e das forças que governam o universo, do julgamento final e da glória divina, oferecendo uma visão grandiosa e aterradora do destino final da humanidade. Ele revela segredos sobre a criação do mundo e a história da humanidade, segredos que desafiam nossas crenças e nos fazem refletir. Segredos que nos fazem questionar tudo o que sabemos, nos levando a uma jornada de autodescoberta e reflexão. É uma leitura fascinante, cheia de mistério e simbolismo. Uma viagem ao desconhecido que nos desafia a pensar além do óbvio. O Livro de Enoque é um texto complexo e controverso, é verdade, mas é essa complexidade que o torna tão intrigante. Ele não é considerado parte do cânon bíblico, mas exerceu grande influência na literatura e na tradição judaico-cristã, moldando pensamentos e crenças ao longo dos séculos. Vale a pena conhecer essa obra enigmática, mergulhar em seus mistérios e descobrir as revelações que ela tem a oferecer. A ascensão de Enoque é um dos eventos mais enigmáticos da Bíblia, um evento que nos desafia e instiga. Ele nos leva a questionar: qual o significado da morte? Existe vida após a morte? Podemos ser poupados da morte física, assim como Enoque foi? A teologia cristã tradicional ensina que a morte é consequência do pecado, a ruptura com a perfeição divina. No entanto, a história de Enoque sugere que a morte pode ser transcendida, que existe um caminho além do túmulo. Seria ele uma exceção à regra? Um escolhido? Alguns estudiosos acreditam que a história de Enoque é uma alegoria para a vida eterna, um símbolo da promessa de salvação. Assim como Enoque andou com Deus e foi tomado por ele, também nós podemos ter uma experiência de comunhão profunda com Deus, uma comunhão que transcende a morte física. A ascensão de Enoque nos convida a refletir sobre nossa própria mortalidade, sobre a brevidade da nossa existência terrena. Ela nos lembra que a vida terrena é passageira, como um sopro, mas a vida eterna com Deus é uma promessa para aqueles que creem, uma promessa de alegria sem fim. Enoque não era apenas um homem de fé, mas também um profeta, um mensageiro divino, cujas palavras ressoam até os dias de hoje. O livro de Enoque contém diversas profecias atribuídas a ele, vislumbres do futuro que ele teria recebido em suas visões, em seus momentos de comunhão profunda com o divino. As profecias de Enoque abordam temas como a corrupção da humanidade, o juízo divino, a vinda do Messias e a transformação do mundo. E a era de paz que se seguirá ao fim dos tempos, uma era de renovação e esperança. São mensagens poderosas que ecoam através dos séculos, um chamado à reflexão e ao arrependimento, um convite para a introspecção. Uma das profecias mais marcantes de Enoque se refere ao dilúvio, um evento que mudou o curso da história.
um evento cataclísmico que marcou a história da humanidade, deixando cicatrizes profundas. Ele teria alertado a humanidade sobre o juízo iminente de Deus, sobre a necessidade de mudança, sobre a fúria divina que se abateria sobre a terra, um aviso claro e urgente. Mas suas palavras foram ignoradas, um erro que custou caro. O dilúvio, segundo essa tradição, seria uma consequência da desobediência humana, um castigo divino, uma lição para todos. As profecias de Enoque, embora não façam parte do cânon bíblico, ainda têm muito a nos ensinar. Nos convidam a refletir sobre a história, o presente e o futuro, sobre nossas ações e suas consequências. Serão elas avisos para a humanidade? Um chamado ao arrependimento? Um guia para o futuro? Cabe a cada um de nós interpretar essas mensagens e buscar a verdade, encontrar nosso próprio caminho.